E aí, pessoal, vamos trabalhar? Hoje eu vou falar sobre métodos interpretativos, mais especificamente sobre as consequências, né, que a mudança do problema da hermenêutica, como eu expliquei nos vídeos anteriores, provocou nesses métodos. Né? Porque eu disse o seguinte, né, especialmente no meu primeiro vídeo, eu expliquei para vocês que o legalismo liberal se forma, né, como um modo de pensar, um modo de pensar o direito e um modo de interpretar o direito textualista. Né? Então, o método principal de interpretação para a escola da exegese, por exemplo, para um positivista até hoje, seria, né, um método que ficasse o mais próximo possível do texto da lei e que a mera descrição da norma, né, produzida por uma fonte autorizada, por uma fonte competente, já seria suficiente para descrever o que é o direito. Né? Eu disse para vocês também que com o correr, né, do século XIX, principalmente século XX, essa ideia, a centralidade do texto e a centralidade do textualismo vai sendo questionada. Claro, anteriormente já havia uma discussão sobre lacunas, né, sobre antinomias, sobre analogia. Né? Sempre se imaginou, como eu expliquei, que o texto legal não fosse completamente capaz de conter o processo interpretativo, ou pelo menos eram necessários métodos para completar o texto legal, mas de qualquer maneira o texto legal era o centro de gravidade, né, de todo o processo interpretativo. E eu disse que com o passar do século a ideia de uma interpretação finalística, né, a jurisprudência dos interesses aparece a escola do direito livre, dizendo que o juiz, no fundo, ele interpreta do jeito que ele quiser, né? A jurisprudência dos conceitos e outras escolas que vão gerando a crise, né, que vai desembocar naquele movimento que o Kelsen faz de distinguir texto legal de norma jurídica. Mas vamos olhar isso mais microscopicamente, né? Mas de uma forma mais microscópica a partir de um exemplo. Tá? Um exemplo bem simples. Né? Vamos pensar o seguinte, imagine que existe uma regra que diga, olha, são proibidos animais de estimação nesse condomínio. Né? Multa, né, de, sei lá, R$ 50 por dia até que a pessoa retire o animal do ambiente. Vamos supor que essa regra seja uma regra com valor legal, né? Que seja com força normativa, seja uma cláusula de uma convenção de condomínio que tenha força normativa. Vamos supor que ela esteja na lei, né? Vamos supor que ela seja uma lei. De qualquer forma, ela tem força normativa. Bom, diante de uma regra como essa, vamos imaginar também que em um determinado condomínio, certo dia, né, o síndico do condomínio resolva então aplicar uma multa para uma pessoa que tem um aquário de peixes. Né? Então ele vai lá e aplica a multa para uma pessoa que tem um aquário de peixes. Vou imaginar também que esse caso vá parar na mão de um juiz ou de uma juíza. Né? O que vai acontecer nesse caso? Né? Como é que a gente vai resolver esse caso? Como é que o juiz tenderia a resolver esse problema? Bom, se eu fosse seguir um método estritamente textualista, né, o que eu diria? Bom, e aí vejam, para ser textualista, o principal método interpretativo vai ser o método gramatical. Eu vou tentar extrair o sentido da lei, né, o mais próximo possível da formulação gramatical dela. Se ela diz todos os animais de estimação, né, são proibidos nesse condomínio, bom, um peixe é um animal de estimação, por via de consequência, o peixe, né, se enquadraria na regra e a multa seria aplicada. A multa seria aplicada, mas eu não sei vocês, mas no meu caso, eu acho que no caso de muita gente, uma decisão como essa seria insatisfatória porque alguma coisa nos diria que ela está equivocada. Né? Ela parece ser textualista demais, né? Parece levar em consideração a regra de maneira muito radical. Né? Então não seria surpresa que aparecessem decisões que tentassem, por exemplo, dizer, olha, veja bem, o peixe, né? Peixe é algo, não vou dizer insignificante, porque a gente pode amar o peixe, né? A gente pode ter paixão por um peixe, pode se apaixonar por um peixe se for uma criança, chorar quando o peixe morre, apesar do peixe, de fato, né, não ter, se ele não for um peixe muito bonito, né, ele não vai, digamos assim, né, divertir muito as crianças e nem o dono do aquário. Mas, de qualquer maneira,
a gente poderia dizer que, nesse caso, né, o peixe não está incomodando ninguém, né? Ele não faz barulho, ele não incomoda as pessoas do condomínio, ele não faz sujeira, né, a não ser dentro do próprio aquário. Quem já teve aquário sabe que haja sujeira, né, se você não tomar todo o cuidado. De qualquer maneira, quer dizer, ele não faz barulho, ele não faz sujeira. A princípio ele não vai gerar nenhum tipo de doença naquele espaço, né? Então, por razões sanitárias e por razões de conforto dos condôminos, a gente poderia dizer, bom, o peixe ele tem um significado muito limitado, né, no contexto, se a gente imaginar qual é a finalidade dessa norma, né? Então eu posso dizer assim, isso parece um raciocínio razoável, eu digo, olha, a finalidade dessa regra não é, né, proibir aquários de peixes. A finalidade dessa regra é simplesmente dizer, olha, eu não quero que haja bagunça nesse condomínio, não quero que haja ruído, não quero que haja sujeira, né? Por isso eu não quero animais de estimação, mas animais que produzam tão pouco efeito coletivo, né, talvez possam ser excluídos da norma. Mas aí é que vem a questão, né? Só que essa exclusão, né, essa exclusão da norma não está escrita no texto legal, né? Quando eu digo, olha, eu vou excepcionar essa norma para incluir o peixe, ou para, né, permitir que o peixe fique, imaginando que eu sou juiz, né, dessa decisão, que o peixe permaneça no condomínio, eu estou indo além de um raciocínio estritamente textualista. Eu estou, por exemplo, dizendo qual é a intenção do legislador nesse caso, né? Qual é a intenção do legislador nesse caso. Mas estou rompendo com o paradigma textualista e vai ser justamente por essa razão que o Kelsen vai dizer no texto dele, né? Que espero que todo mundo leia, ou que todo mundo tenha lido. Todo mundo que estuda direito deve ler esse texto, né? Que é o capítulo final da teoria pura do direito. O Kelsen diz, olha, qual é o critério para eu escolher entre uma interpretação estritamente textualista e uma interpretação, por exemplo, que faça referência, né, ou procure perquirir ou inquirir ou identificar a vontade do legislador, né? Kelsen vai dizer, olha, não tem critério para optar, né, ou por uma ou por outra. A escolha é puramente subjetiva, a escolha é estritamente subjetiva do juiz, né? Kelsen vai dizer isso. Mas de qualquer maneira, a gente percebe, por exemplo, que alguma coisa está acontecendo aí, né? Alguma coisa está acontecendo com o raciocínio jurídico que ele começa a descolar do texto da norma, né? Esses autores vão mostrando isso, que o raciocínio começa a descolar do texto da norma e começa a se apresentar como uma construção de sentido, né? Como nesse caso, né? Como nesse caso. Então, essas duas alternativas de interpretação, né? Tanto a interpretação estritamente textualista, né? Olha, o peixe deve ser excluído do condomínio, quanto a interpretação finalística, elas estariam dentro da moldura, né, que o Kelsen diz que existe, que é, digamos, colocada, ou que ela é, digamos, decorre da norma superior, da Constituição, né? Nesse caso, vamos imaginar, ou se for um contrato, se for, enfim, uma convenção do condomínio, né, um negócio jurídico, decorre do Código Civil e da Constituição, né? Mas eu já não tenho mais aquele raciocínio estritamente textualista e o processo de interpretação vira uma construção de sentido, né? Eu vou, em sentido amplo, a gente pode dizer, né, eu vou precisar argumentar para justificar a minha decisão, porque numa decisão estritamente textualista bastaria fazer referência ao texto da norma, né, simples referência ao texto da norma, para que a minha fundamentação ficasse relativamente resolvida, né? Então, olhando assim de maneira mais microscópica, a gente começa a perceber a consequência de toda essa discussão, né? A consequência de toda essa discussão. Porque vejam, se eu começo, né, a permitir, ou se eu admito, né, que o juiz constrói sentido, que ele atribui sentido, que ele escolhe, como é que fica a segurança jurídica, né? Como é que fica a igualdade diante da lei? O que vai garantir
que os vários juízes vão, digamos, decidir da mesma maneira nos diversos casos semelhantes, né? O que garante que todos os peixes, né, enfim, daquele país serão tratados da mesma maneira? Ou vai haver peixes que são tratados de maneira diferente, né? No caso, não seria o peixe o objeto de direito, estou só fazendo piada, né? Seria o dono do peixe, né? Ou a dona do peixe, o proprietário do peixe, enfim, né? Ou, né, o tutor do peixe, se a gente pensar que os animais eventualmente possam vir a ter algum tipo de reconhecimento, de alguma proteção, né? Então, e também como é que fica a segurança jurídica, né? Se a norma agora é resultado da interpretação, se a norma é resultado da interpretação, eu só vou saber o que é a norma jurídica válida em um certo país se eu examinar a jurisprudência, né? Se eu examinar as decisões judiciais, se eu examinar como é que os tribunais estão lidando com a questão. E aí, o sentido, por isso que eu estou falando, o problema da interpretação muda completamente de sentido, né? Ele muda de sentido porque ele se torna uma questão de construção, de certeza e de igualdade, de segurança e de igualdade, diante da indeterminação do texto legal, né? Diante da indeterminação do direito, se a gente quiser colocar de forma mais precisa. Então, parto do pressuposto que o direito é indeterminado, e se eu sou um autor preocupado, né, com o Estado de Direito liberal, quero manter um Estado de Direito liberal, eu vou ter que pensar, né, em alternativas para produzir segurança jurídica e produzir igualdade que não sejam mais por uma interpretação puramente textualista, né? Daí toda a importância do trabalho no método interpretativo, né, que vários autores estão fazendo até hoje, né? E também a importância dos mecanismos institucionais, né, de controle do juiz, por exemplo, o duplo grau de jurisdição, as cortes superiores, né? O que eu chamo de um lado, né, de modelos de racionalidade judicial ou modelos hermenêuticos, né, e de outro de constrangimentos institucionais, né? E aí nós temos então recolocada essa questão do ponto de vista do método interpretativo e das consequências, né, sobre a interpretação dessas transformações sobre as quais eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então, bom trabalho para todo mundo, bons estudos, aí a gente segue sempre, né, pensando sobre hermenêutica, pensando sobre teoria do direito aqui nesse espaço, tá bom? Abraço e bom trabalho para todo mundo.